Deus escolheu a mim, a você e a nossa família para essa grande obra, para vivermos o melhor que Ele tem para nossas vidas. Ele diz aqui na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. E observando mais para frente, que o povo tem temido, eles têm temido. Quem nos escolheu desde os confins da terra foi Deus. Por que que Deus não nos rejeitou? Porque Deus, Ele sabe a alimentação do pregador. Deus sabe a alimentação do Michel. Às vezes o Michel é tímido, mas por eu ser tímido, Deus não me rejeitou. A palavra que diz, às vezes o Michel tem um temperamento mais explosivo, mas Deus é aquele que Ele diz na sua palavra: Ele não te rejeitou. Ele vai trabalhar em cima do seu temperamento, Ele vai trabalhar em cima da sua timidez, Ele vai trabalhar em cima da sua necessidade. Quem te chamou foi Deus. Observamos que não é como eu te escolher. Deus te escolheu dentro do ventre da sua mãe. Ele já sabia quem era você. O médico não sabia, a sua mãe não sabia, mas Deus já sabia. Então não tem condições de não pegarmos o Senhor e abraçarmos e ter a certeza que essa dificuldade, esse problema, essa situação que estamos vivendo, quem está nos dando segurança que vamos vencer passo a passo é o Senhor. Por isso que entra a obediência diante daquilo que Ele quer. A obediência é fundamental. Quando Deus chamou Noé, Noé foi obediente, fez conforme o Senhor tinha o ordenado. Abraão é chamado, Deus faz um tratado com Abraão, porque Deus viu em Abraão que através dele ia vir uma grande nação. Eles eram homens e mulheres como nós. Então, diante desse chamado, dele ter nos tirado da onde a gente estivemos, daquilo que nós vivemos, e nos escolhido, e falaram que Ele é conosco, é o momento de tomarmos isso, porque o mundo está muito aberto para corromper o ser humano, e às vezes ele troca Deus por uma coisa que dá prazer momentaneamente. É isso que o Senhor não quer. É isso que o Senhor nos ensina. A palavra que a missionária trouxe acerca de tempo para todas as coisas. É tempo de chorar, meu irmão. É tempo de passar por necessidade. É tempo de sofrer. Mas a gente tem essa convicção que quem nos chamou, que quem nos escolheu foi Deus. Se é a cura que você está na busca, é Deus que vai te curar. Se é um trabalho, se é uma situação que Deus quer te fazer na sua vida, espere, que Ele te chamou. Ele me chamou. Imagine quando o Senhor chama Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação. Abraão vivia com a sua família, segundo a Bíblia, eram pessoas que idolatravam a terra, idolatravam as coisas do chão, idolatrava as coisas que não agradavam a Deus. Ele é chamado, e Deus pede para que ele vá para outro caminho, saia da casa do seu pai, porque Deus tinha algo muito grande para ele na frente, e ele obedeceu. O interessante é a obediência, o fundamento do chamado de Deus na nossa vida é a obediência. Porque é através disso que a gente vamos começar a colher os frutos da fé. Vamos colher aquilo que o Senhor, coloca na boca do pastor, da missionária, daqueles que vêm aqui e lança para nós come, para depois a gente receber aquilo. Abraão sai do meio da sua parentela, começa a trechar um caminho, e Deus começa a prosperar a sua vida. É assim que Deus quer. Deus quer uma igreja próspera, Deus quer uma igreja grande, Deus quer uma igreja que cresça.
mas ela vai crescer através de mim, através de você, dentro do propósito, dentro da obediência, dentro da certeza que quem chamou a mim e a você foi Deus. Estamos numa grande obra, estamos num projeto de oração, estamos numa busca constante por vidas, por almas, e muitas das vezes temos que, às vezes, deixar o nosso eu de lado e fazer seguir o eu de Deus, aquilo que é de Deus. Abraão foi assim, ele não sabia o que vinha, porque ele não vive daquilo que ele vê, ele vive daquilo que vem do céu. É o que temos que viver, daquilo que a gente vem do céu. Hoje Deus deu uma sabedoria ao nosso pastor através dos dízimos e oferta, e trouxe uma sabedoria de como devemos ter uma vida melhor. Está tudo ligadinho dentro desta palavra, daquilo que Deus quer falar com o meu e o seu coração, para que venha ter obediência e atenção naquilo que Deus fala conosco. Irmão, é tempo de crescer, é tempo de tomarmos decisões diante daquilo que Deus quer nas nossas vidas. É tempo de nos alinharmos ao querer de Deus. É tempo da gente deixar que Deus tome o caminho. Antes de tomar uma decisão, antes de orar pela decisão, dá a decisão na mão de Deus e oramos a Deus, para depois não fazermos e orarmos depois que batemos a cara. É tempo de tomarmos a decisão diante daquilo que Deus quer, seja em qualquer área. Se estamos vivendo um problema dentro da nossa casa, com nossos filhos, com nossos cônjuges, é o joelho no chão, alinhando a nossa vontade com Deus, tudo da forma que devo falar, da forma que eu tenho que receber, porque quem está te dando segurança é o Senhor. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. E eu vou temer o momento que eu estou diante de uma guerra. Eu não posso temer, porque a segurança está em Cristo. Deus não nos escolheu, irmão, porque somos bonitos, porque temos casa boa, porque temos carro confortável. Não. Observamos em Lucas capítulo 5 que o próprio Deus em forma de homem, Jesus Cristo, Ele está sendo apertado, e Ele escolhe, tem 2 barcos, Ele escolhe um para subir, e o que Ele escolheu, Ele não escolheu aleatório, Ele escolheu porque Ele já sabia quem era o necessitado ali. Ele escolhe o de Simão Pedro e sobe para o barco. Observamos que a escolha que Deus teve nas nossas vidas, assim como teve na de Noé, assim como teve na vida de Abraão, nas nossas vidas não foram diferentes. Ele vem dos confins da terra e nos escolhe. Ele escolhe ali o barco de Pedro e entra, e termina de destruir porque estava sendo apertado, e logo na sequência ele pede para se afastar. E quando passa a se afastar, Deus tem um propósito diante daquilo. Deus tem um propósito diante da situação que você está vivendo. Eles bateram rede a noite inteira, mas no momento que Jesus Cristo visualizou, eles estavam trabalhando, limpando as redes, mesmo que não pescou nada. Há um propósito na sua situação que você está vivendo. Você pode ter certeza que há um propósito diante daquilo que o Senhor vai fazer, diante do que está acontecendo. Não está nada acabado, o sonho não vai terminar, a situação não vai parar por aqui. Deus tem algo muito grande nas nossas vidas. Aleluia. E Ele escolhe aquele barco, Ele escolheu porque era um barco bonito, porque era um barco mais novo, porque era um barco cheio de enfeite. Não, Deus não te escolheu porque você é bonito, não, porque eu sou bonito, não, porque eu também não sou. Deus não escolheu porque eu era um caco jogado na vida do crime, e Ele entrou e falou: eu vou te fazer um homem. Que é assim que Ele faz. Ele faz você assim, te entra lá dentro e fala: eu vou te tirar daí. Por isso que eu creio nesse Deus, quando Ele diz: não temas, porque eu sou contigo.
Eu não vejo situação que não pode ser resolvida, porque eu posso dizer propriamente, Deus, da onde Ele me tirou, nem eu acredito, porque eu não sairia com vida, eu não estaria aqui de pé. Muitos que tentaram sair, não estão vivos mais, e hoje eu, com 46 anos para 47 esse ano, para a honra e glória de Deus, estou em cima de um púlpito, pregando a palavra do Senhor, glorificando o nome de Deus, e sendo feliz na presença do Pai. Então não há problema nesta igreja, não há situação na vida daqueles que buscam o Senhor, que Deus não vai solucionar. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. E o mais principal é que no versículo 11, aqueles que não acreditam em você, aqueles que te afrontam, que te apontam, Deus não vai deixar eles sem te ver. Deus vai te exaltar, porque ele vai ficar confundido como aquele criminoso, bandido, aquele mau caráter, aquela pessoa que vivia dentro da prisão, hoje está de pé, com a sua família sólida, vivendo o evangelho de Cristo e glorificando o nome de Deus. Quantos apontaram a minha mãe descendo na rua e falavam, vai lá a mãe de um PCC, vai descendo lá a mãe de um criminoso, vai descendo lá a mãe de um preso, vai descendo lá a mãe de um bandido, vai descendo lá a mãe de um traficante, e hoje tem que dizer, vai descendo lá a mãe do servo de Deus, vai descendo lá a mãe do obreiro da casa de Deus, vai descendo lá a mãe do diácono da casa do Senhor. Aleluia. Então aqueles que estão te apontando hoje vão ter que olhar e falar, lá vai a mulher de Deus. Harabadaia, Calabachurianda na Manaia. Então quando Deus chama você, Ele se responsabiliza. Passa o tempo que passar, meu irmão e minha irmã, mas a obra vai ser concretizada. Você pode ter convicção que essa cura, ela vai chegar, essa libertação, ela vai chegar. Não fique desanimado, não busque recurso aonde você não deve. Olha para Cristo, entrega na mão dele e diz ao Senhor, quem me escolheu foi o Senhor não me rejeitou, o Senhor é quem diz para mim não temer. Então não temo, porque a minha bênção, a minha vitória, ela está chegando. Aleluia, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, exalta a Deus, porque grande é o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Não temas, é assim que o Senhor diz. Louvado seja o nome santo do Senhor, Ele é o nosso Deus. Aqui ó, versículo 11, envergonhados e confundidos. Eles vão se confundir, de olhar assim, o irmão Reginildo, né, de uma forma que eles jamais poderiam imaginar a palavra correta. A falar, a obra foi grande. Eu olhei tanto para aquele homem olhando ele para baixo, para aquela mulher olhando para baixo, e vai ter que olhar para cima. Aleluia. E mesmo que não tiver dentro para aplaudir, vai ter nós aqui para aplaudir, porque a vitória vai ser grande, meu irmão e minha irmã. Quem nos escolheu foi Deus, quem se responsabiliza pela situação das nossas vidas é Deus. Não tem sido fácil, não, porque no momento que estamos mais vulneráveis, fracos, em guerra, em luta, o mundo vem nos abraçar, é Ele que vem nos abraçar, para querer nos tirar do caminho. E se não estivermos ligadinho com Cristo, ligadinho na palavra, ligadinho naquilo que temos ouvido, que temos, né, se alimentado dentro desta casa, nós termina deixando coisas vagas entrar na nossa mente, e sem perceber, se afastamos de Deus dentro da própria igreja, porque passamos a acreditar naquilo que ouvimos numa rede social. Começamos a se ligar naquilo que temos acompanhado diante da televisão,
E aí a gente fica ligadinho, escuta uma poderosa palavra, uma palavra que é orada, que é jejuada, que é uma busca. Irmão, quando subimos aqui, a gente sofre porque a gente sabe a responsabilidade que é para trazer uma palavra. A gente ora, a gente chora, a gente jejua, para que Deus venha revelar a palavra e venha dar uma direção daquilo que a gente devemos fazer e falar. Porque se eu falar de mim, eu fazer de mim, eu tenho certeza que nada vai sair. E muitas das vezes as pessoas ouvem a palavra e ao sair daqui esqueceu daquilo que o Senhor mandou. Quer ter vida de sucesso, dê ouvido à palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Essa situação ela vai acabar, essa situação ela vai mudar. Deus vai honrar aquilo que Ele te prometeu em nome do Senhor Jesus Cristo. O chamado de Deus é muito grande. Você vê que quando a irmã trai acerca de Ana, Ana fez a oração que deveria, entrega o menino a Deus, mas Deus já sabia o que queria com o menino. Mas houve uma iniciativa dela, ela entregou a Deus, mas Deus já conhecia desde o ventre que faria dele um profeta, um sacerdote e um juiz. Imagine só o que Deus tem para nossas vidas, depois de tanta luta, meu irmão e minha irmã, depois de tantas adversidades, nós poder glorificar o Senhor com as nossas bênçãos na mão, e depois de tudo isso na terra, herdar o reino da glória, e poder glorificar o Senhor face a face. Essa é a maior herança que teremos, a melhor promessa. Diante de todas as dificuldades, temos o prazer de estar no céu com o Senhor. Essa é a maior promessa, e é a promessa da condição, da condicional, da obediência, porque se não tiver a obediência, nós não chegaremos ao reino da glória, aonde é o melhor para nós. Isso aqui tudo vai passar, estamos chegando no final já de todas as coisas, estamos observando guerra, levante de governo contra governo, doenças, não é só balela, continho de fada não. A gente temos vivido, temos olhado, temos observado. Quem lê a Bíblia vê a história do que está se ocorrendo. Então nós temos que cada dia mais nos reservar e ter a certeza que nossos problemas aqui na terra serão resolvidos. Viveremos o melhor de Deus na terra, porque a palavra diz, nos ampara, que viveremos o melhor de Deus aqui. Mas o melhor mesmo para nossa alma, para o nosso espírito, para nós, é o reino da glória. É ver Jesus Cristo e Ele olhar e nos aceitar e não nos rejeitar, porque Ele nos escolheu. Mas se não tivermos debaixo da obediência e debaixo daquilo que Ele queremos, hoje ninguém quer mais saber de obediência. Hoje querem fazer tudo da sua maneira, todos querem andar do jeito que querem. Eu vejo o que eu quiser na internet, eu passo, eu estou jejuando, mas eu estou no TikTok, eu estou jejuando, mas eu estou no Instagram, eu estou jejuando, mas eu estou lá no Facebook, eu estou jejuando, mas eu estou jogando conversa ali para lá e para cá. Não, o jejum não é simplesmente eu deixar de comer, não, é simplesmente eu estou passando fome se eu estou jejuando no TikTok. Se eu estou jejuando e estou no Instagram, quer dizer, eu estou aqui jejuando, eu estou passando fome. Deus está te, se você está fazendo jejum, procure fazer o jejum a Deus, porque é tempo de nós nos santificar, porque somos escolhidos do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e nos disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Imagine só, com a destra da justiça de Deus, assim como está no Salmo 21. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E diz mais lá: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque nós está aqui, firmado na justiça, na destra da justiça de Deus.
É isso que Deus quer conosco nesta noite. É isso que o Senhor fala ao nosso coração. É isso que o Senhor nos instrui diante de tudo que ouvimos nesse culto de hoje, para que a gente venha colocar em prática, para que a gente venha meditar, para que a gente venha acertar aonde a gente estamos errando. Se estamos começando a errar, às vezes o erro começa pequenininho e ele começa a ser sucessivo. A gente começa a se rever, a meditar na onde que a gente estamos deixando de fazer, para que Deus venha fazer com as suas mãos sobre as nossas vidas. Amém? Assim, eu agradeço muito a Deus nessa noite. Eu agradeço muito ao Senhor por estar aqui com os irmãos, pelo Senhor ter falado ao meu coração, pelo Senhor me dar essa oportunidade de trazer essa palavra para mim e para os irmãos. E assim, que Deus abençoe e que vocês possam receber aquilo que veio do céu, e que vocês possam entender que o que Deus tem para nossas vidas é muito maior, é muito grande, é aquilo que a gente não consegue ver. E não temas, ainda que a luta está travada, não temas, porque o Senhor é contigo. Se coloque de pé e as palmas exalta ao nome santo do Senhor. Vou fazer uma oração, aproveitar a oportunidade. Eu quero fazer uma oração diante de toda essa palavra. Quero que você coloque, né, dentro hoje, coloque tudo aquilo que está dentro de você diante de Deus, e fala para o Senhor te fortalecer cada dia mais. Vai orando ao Senhor, vai entregando ao Senhor aquilo que está dentro de você, vai entregando os seus medos, vai entregando as suas dificuldades. Peça ao Senhor a sua cura, peça ao Senhor a sua libertação. Vai entrando com providência na vida dos teus servos, vai tomando os caminhos, Senhor, vai guardando, vai direcionando, Senhor. Abre o intelecto espiritual, abre os ouvidos, abre os olhos, para que teus servos venham ver. Senhor meu Deus, eu te peço nesta noite, que esta palavra, ó Deus, ela venha prosperar, que essa palavra, ela venha germinar, e que ela venha, meu Pai, se materializar na vida do teu servo. Senhor meu Deus, eu te glorifico e te exalto, meu Pai, e te exalto nesta noite, e te agradeço, que o Senhor possa tomar os caminhos, que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, e nos dando a vitória. Pai, por tudo eu te agradeço, por tudo eu te exalto e te mendigo, é que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas exaltam ao Senhor. Pastor Peterson. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Você é um escolhido, e quem te escolheu não fui eu. Quem te escolheu é aquele que te conheceu antes mesmo da sua mãe e do seu pai. Foi forte, muito forte essa palavra. E Ele te escolheu para fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida, porque você é uma semente, e essa semente, quando ela é plantada, ela cresce uma grande árvore que dá muitos frutos, e esses frutos são alcançados por muitas vidas. Então não se esqueça disso, irmão. Muitas vezes nós nos esquecemos que quem nos escolheu foi Deus. Tem muita gente que vai te criticar, tem muita gente que vai apontar, tem muita gente que vai falar palavras que vai te entristecer. Só que nenhuma destas palavras pode mudar aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida. Outro dia, para encerrar aqui, eu não quero pregar, mas só para acrescentar aqui, né, um pouquinho. Eu recebi uma profecia aqui na igreja, que a missionária Cleusa me entregou, e ela falava assim para mim: você vai ser caluniado, você vai ser defamado. Foi uma manhã de consagração, quem estava lembra. E isso aconteceu, veio acontecer, não tem muitos dias, veio acontecer. Uma pessoa que eu menos esperava começou a falar de mim, da minha vida. E sabe o que mudou? Depois daquilo que ela falou? Nada. Porque não foi ela que me escolheu, não foi ela que me chamou, não foi ela que deu a vida por mim. Pastor, você não se entristeceu? Eu vou te falar uma coisa, irmão, eu já caminhei em um ponto que nem me atinge mais. Já falaram tantas coisas, que já nem me atinge mais. Às vezes eu olho assim, você se surpreende, né? Falou, opa, mas eu fico parando, olhando assim.
Fala, bom, já falaram outras coisas, até mesmo pior do que essa, e nada mudou? Então não vai ser essa que vai fazer mudar. Por quê? Porque quem me escolheu foi Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amanhã temos oração às 8 horas da noite. Estamos no 4º dia desse propósito de oração. O propósito de oração está forte. Venha, meu irmão. Você que ainda não veio, venha. 4º dia desse propósito de oração, das 8 da noite às 9, é 1 hora de oração aqui, de joelho no chão, ou sentado ou em pé, assim como você preferir, mas nós estamos orando aqui, estamos clamando diante de Deus, pela igreja, pela sua família, por você. Muitas vezes eu me senti incomodado, falo, poxa, eu tô lá, não estou na igreja, os irmãos estão lá orando por mim, e eu não estou lá, né? Às vezes nós temos que pensar assim, poxa, os irmãos estão orando por mim, e eu mesmo não estou orando por mim, vou lá orar junto com os irmãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Levante suas mãos ao céu. Domingo, Santa Ceia, às 9 horas da manhã, viu? Domingo, Santa Ceia, às 9 horas da manhã. Levante suas mãos ao céu. Com o amor de Deus, a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, não somente agora, mas sim para todos sempre, sobre nós e os nossos familiares. Aquele que recebe, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor e cumprimente o seu irmão. Está terminado.